Oi, oi! Tudo bom com você? Bom dia! Nós vamos estudar hoje língua portuguesa. Mas antes de ir para o exercício, você sabe que o exercício ele é baseado em um texto. Vamos voltar no texto e ler esse texto novamente? É bem importante você fazer isso. Vamos lá? Boneca de milho. Eliette Marcelo Boffa, que nasceu em 1937 e cresceu na Vila Galvão, em Guarulhos, São Paulo, tem boas lembranças de bonecas especiais da sua infância. Quando tinha uns 5 anos, a então menina, miúda, brincava com bonequinhas feitas de sabugo de milho. Fazer a boneca era só o começo da brincadeira. As espigas eram colhidas no milharal, que ficavam perto da casa dela, onde hoje se espalham avenidas movimentadas. A gente colhia as espigas que estavam começando a se formar. Aí tirava a palha com jeitinho, que virava o cabelo da boneca, explica. Ela conta que as meninas notavam que algumas espigas tinham um cabelinho mais claro, outras mais escuro. Por isso, eram filhinhas diferentes uma das outras. A avó Anunciata pintava os olhos e a boca das bonequinhas. E as netas faziam as roupinhas com retalhos que encontravam espalhados pela casa. Vamos ao exercício? Analise o seguinte trecho do relato. Por isso, eram filhinhas diferentes uma das outras. Quem eram as filhinhas? As bonecas, certo? Eram as filhinhas. As meninas brincavam e geralmente uma menina quando brinca de boneca, ela diz que a boneca é sua filha ou sua irmã, mas no caso tá falando de filha. Por que eram diferentes uma das outras? A espiga de milho, ela demora um tempo para crescer. Então, se ela tiver mais madura ou se ela tiver mais verdinha, a cor daqueles pelinhos que saem na espiga vão ser diferentes. E as meninas que brincam, geralmente nós não temos os cabelos, ó. Por exemplo, a tia tem um cabelo bem pretinho, mas existem colegas na sala que tem um cabelo mais marrom clarinho, mais aloirado, quem sabe tem pessoas que já nascem com cabelo vermelhinho. E assim, se eu fosse brincar, eu ia escolher uma espiga de milho que tem o cabelo escuro para combinar com o meu, para eu dizer que ela era minha filhinha. E eram assim que as meninas brincavam. Letra D. Explique o uso da expressão por isso. Por que ele usou por isso? Por isso quer dizer que está explicando alguma coisa, está justificando, certo? E letra D, de que outra maneira esse trecho poderia ser escrito sem alteração? Nós poderíamos dizer, substituir por isso por outra palavra, como por exemplo, Então, você vai encontrar formas de escrever. Conversa com o papai e a mamãe e escolha que melhor você concordar. Vamos ao estudo da língua. Na questão 26 diz assim. Como você viu, esse relato é apresentado na página de um site. Marque no texto os seguintes elementos conforme as cores indicadas. Vamos pintar de vermelho as palavras-chave de busca de categoria. Projetos, brincadeiras, galeria, memória. São as que estão aqui em cima, ó. Na parte de cima do texto. Que é como se fosse um site. E geralmente quando nós entramos em um site, ele tem umas barras de navegações, certo? Em cima. Então essas aqui você pinta ou circula de vermelho. Amarelo, o espaço de pesquisa. Quando a gente vai num site, geralmente tem uma lupa, uma lupinha que indica o que você quer procurar. De repente você entra num site, o site tem muitos artigos, muitas informações e você quer apenas uma. Então você já vai lá e digita. Digamos que você encontre o site, mas não encontra o texto. Você escreve lá, boneca de milho. Aí você encontra, porque o site ajuda a buscar, certo? Em azul, você vai marcar os ícones. Os ícones vão ser o quê? A lâmpadazinha, a televisão, o mapa, a seta. Esses são os ícones, são desenhos que indicam uma função dentro do site. E de verde, as ilustrações, certo? Aí a gente vai ter as fotos aqui, ó. Nas laterais do texto tem umas fotos, que são as ilustrações, certo? Agora, na questão 27, diz assim.
Qual a estrutura do relato apresentado no site Mapa do Brincar? Estrutura do texto tem a ver com como o texto é organizado dentro da folha, certo? Eu tenho 3 modos quando eu faço digitação, que é o modo justificado à direita, que é quando o texto fica mais para a direita, que fica alinhado de um lado e o outro lado fica meio bagunçado. Justificado à esquerda, que quando o texto fica ajustado para a esquerda e do outro lado fica meio bagunçado. E tem o centralizado, justificado total, que é quando o texto fica no meio, certo? E nas laterais não fica uma margem certa, fica assim meio bagunçado. Eu vou pôr as imagens aqui para vocês. E tem o justificado, que é quando dos 2 lados. Aí a gente tem A, B e C. Qual desses é o mesmo modelo do texto? A gente pode pegar o texto e marcar com um marca-texto. Se eu marcasse o meu texto todinho, que imagem que eu ia ter nas linhas que eu uso o marca-texto? Aí você vai marcar, é letra A, B ou C? É a letra A. Muito bem, se você já fez assim. Agora, vamos para a página 39, questão 28. Ela diz assim: avalie a página site Mapa do Brincar e responda: o conteúdo apresentado de maneira clara e atrativa? Sim, ele está bem organizado e dá vontade de ler, né? Letra B, essa página contribui para ampliar os conhecimentos do leitor? E aí, será que quem lê essa página, quem acessa esse site, aprende alguma coisa? Sim, nós aprendemos. Ele está mostrando como que está falando da história da Eliette, está falando da história do brincar e como pessoas antigamente brincavam. A gente aprende bastante informações. Questão 29 diz assim: no título Boneca de Milho, a parte em destaque indica: letra A, o lugar de origem da boneca. Letra B, o instrumento usado para fazer a boneca. Letra C, o material de que é feito a boneca. Ou letra D, o dono da boneca. Quando eu falo boneca de milho, eu estou dizendo de que é feita a boneca, certo? Quando a gente fala boneca de pano, boneca de plástico, eu estou indicando o material da boneca. Então, a letra correta é a letra C. Agora, antes de ir falar da questão 30, 31, eu quero conversar com vocês sobre um assunto. O que é preposição? Você já ouviu essa palavra? Preposição. É uma das 10 classes gramaticais da língua portuguesa, certo? E ela indica quando eu tenho 2 palavras e eu quero uni-las. A preposição, ela é uma palavra invariável, quer dizer, ela não muda, ela não tem plural, ela não tem feminino, ela não tem masculino, ela não tem singular. Ela não vai mudar, certo? Por isso que nós chamamos de invariável. É uma palavra invariável que une outras 2 palavras. E eu vou dar uma lista para vocês das preposições, certo? As preposições vão ser a, quando eu digo, por exemplo, fogão a gás. Eu quero dizer que o meu fogão não é elétrico. Se o fogão for elétrico, a gente liga na tomada, ele funciona. Mas quando eu preciso ter uma botija de gás para fazer o fogo do fogão, eu digo que o fogão é a gás, certo? Agora, se eu digo fogão, gás, fica faltando alguma coisa. Então, a preposição esse a não é artigo. Ele tem a função de preposição, certo? E eu tenho ante, após, até, com. Com é muito comum. Vamos pensar em palavras que a gente usa. Café com leite, né? Café com leite. Eu tô indicando, se eu digo café, leite. Não, o que é que você quer tomar da manhã? Eu quero café. Café com leite, certo? Contra, de. O de é bem comum como preposição. Por exemplo, gosto de bolo de chocolate. Gosto de você. Estou com saudade de você. Nessa frase, estou com saudade de você, eu usei 2 preposições. Eu usei com e o de, certo? Em, entre,
para, per, perante, por, sem, sob, sobre e traz. Essas são as principais preposições. Vocês vão estudar isso com mais afinco. Eu vou passar na próxima quinzena um exercício para vocês falando sobre a preposição para nós estudarmos mais, certo? Agora, nós vamos para o exercício. No exercício de vocês, diz assim, na questão 30. No título Boneca de Milho, a palavra de poderia ser substituída por algumas dessas palavras abaixo? Eu podia dizer boneca com milho? Não, né? Porque dá a ideia que eu peguei uma boneca e peguei o milho e tô dizendo boneca com milho. Não posso. Eu posso dizer boneca em milho. Quando eu falo boneca em milho, eu imagino que tem o milho e que eu botei a boneca dentro. Não é? Boneca sem milho. Uma boneca que não tem milho. Não é a nossa boneca do texto. E uma boneca para milho quer dizer que eu tenho milho. Oi, senhor milho, tudo bem? Esta é a minha boneca. Você quer a boneca? E aí? Dá para substituir alguma dessas preposições? Todas essas palavras que nós usamos na questão 30 são preposições. Eu posso substituí-las? Não, eu não posso substituir, porque eu mudaria o sentido do texto. Na questão 31, ele está dizendo assim: qual termo abaixo apresenta a palavra de, com um sentido diferente do que foi usado no título? Agora ele quer um diferente, certo? Boneca de porcelana. Assim como boneca de milho, eu estou dizendo que do que ela é feita. Então, é o mesmo sentido. Essa não dá. Letra B. Boneca de plástico. Também estou falando do material. É o mesmo sentido de boneca de milho. Letra C. Boneca de pano. Eu até tinha comentado um pouco antes. Sim, tem o mesmo sentido. Eu estou falando do material que a boneca é feita. Boneca de criança. Opa! Aqui, de criança? Será que eles pegaram uma criança, ou pegaram o dedinho e fizeram uma boneca? É esse o sentido do texto? Não. O sentido desse texto está indicando que a boneca pertence à criança ou serve para a criança, certo? Vamos à questão 32. Antes de ir para a questão 32, eu tenho que explicar uma coisa para vocês. É o nosso próximo assunto. Nós vamos falar sobre numerais. Numerais parece uma coisa de matemática, né, não? Mas em língua portuguesa, os numerais são uma classe de palavras. Ele pode ter 4 funções. Vamos ver comigo quais são as 4? A primeira função é quantificar. Quantificar significa contar. Eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 1000, 7000, 8000, 10.000, 1 milhão. Certo? Quando eu estou contando, em língua portuguesa eu escrevo por extenso ou em numeral mesmo. Eu leio. E essa é uma classe de palavras, porque eu quero contar. Quantificar é de quantidade. Beleza? A outra função do numeral, a segunda função é ordenar, que é de ordem, que aí eu uso os numerais ordinais, que são primeiro, segundo, terceiro, quarto, 10º, 11º, 14º, 20º, 50º e assim por diante. Quando eu estou ordenando, que eu digo a ordem de algo, eu uso os numerais ordinais, certo? A terceira função é o multiplicativos. Os multiplicativos são os números que dão a ideia de vezes mais, certo? De quantidades a mais. Por exemplo, o dobro, o triplo, o quíntuplo, certo? E os fracionários é a nossa quarta função dos numerais. Os números fracionários vão ser o meio, metade, certo? 1/3, 1/5, quando eu estou dizendo partes de um número. Então, agora você já aprendeu sobre isso. Na verdade, você já sabia, você só está relembrando. Na página 39 ainda, questão 32, diz assim: neste relato de memórias aparecem alguns numerais. Letra A. Quais são eles? Procurou no texto? Volta lá correndo, pausa o vídeo. Agora, quais são? É o número 1937 e o número 5.
O que eles indicam no texto? O ano que a Eliette nasceu, certo? 1937, e a idade que ela tinha quando contou ou quando brincava de bonecas de milho, certo? Letra C. A expressão menina miúda tem relação com o numeral no texto? Com qual desses numerais menina miúda tem a ver? Com 1937 ou com 5? Com 5, porque era uma criança pequena. Então, ele dá a ideia de que ela era miúda porque ela tinha 5 anos. Página 40, questão 33 diz assim: qual a importância desses numerais no relato de memória? É nos situar diante do tempo em que a história aconteceu, certo? A gente sabe o ano que a Eliette nasceu e a gente sabe a idade que ela tinha quando aconteceu a história. Questão 34 diz assim: quais outros textos costumam apresentar numerais para situar o leitor no tempo? No diário, geralmente, a gente usa numerais para falar do tempo? Sim, no diário a gente coloca a data, a gente coloca a idade do que estava acontecendo, conta tudo isso, certo? Na letra B, na receita tem numerais. Eu posso dizer 1 xícara, 2 xícaras, 1 colher, 5 ovos. Eu uso os números, mas eles não estão falando sobre tempo, estão? Não. Eles estão falando sobre a quantidade, então não marca receita, porque receita não tem sobre... pra gente ter noção de tempo. Letra C. Autobiografia? Sim, quando eu escrevo algo sobre mim, eu falo da idade que eu tinha, eu falo do ano em que aconteceu, o ano que eu entrei na escola, o ano que eu fiz faculdade, o ano que eu me casei e assim por diante. Letra D. Álbum de fotos? Sim. Geralmente, as pessoas organizam suas fotos e colocam datas por anos, a data do mês, o dia do aniversário. Reportagem e notícia? Usa essa questão dos numerais relacionados ao tempo? Sim, principalmente. Letra F, trava-língua? 1 tigre, 2 tigres, 3 tigres. Não, né? Geralmente o trava-língua vem com a ideia de contar. E na questão 35, ele está pedindo que você organize um texto utilizando os numerais de ordem. E eu vou dar uma dica para você. É só você circular os verbos e você vê o que acontece primeiro, por segundo, por terceiro. E você pode separar ações. Por exemplo, primeiro a gente colhia as espigas que estavam começando a se formar. Em segundo lugar, tirava a palha com jeitinho e virava o cabelo da boneca. Em terceiro, e assim por diante. Você não precisa escrever igual o seu colega A ou B. Você usa a sua criatividade, mas você só precisa utilizar os numerais. Tudo bem? Chegamos na nossa última página de hoje, que é a página 41. E o assunto da página 41 são os verbos, certo? Vamos lembrar? Nós já estudamos bastante sobre verbo, mas lembra que eu expliquei para vocês que os verbos eles podem ter 3 passados? Eu posso ter o pretérito, porque eu chamo o verbo o passado de pretérito. Eu posso ter o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. Mas guarda o mais que perfeito para você estudar no 5º ano. Nós vamos agora conversar sobre o perfeito e o imperfeito. O perfeito é quando eu cometi uma ação e eu terminei. Pronto, acabei. Eu cantei, eu andei, eu dormi, eu fugi, nós comemos, certo? É uma ideia de que você fez alguma coisa no passado e pronto. O imperfeito, ele dá uma ideia seguinte, que você fazia aquilo e não faz mais. Vão ser os verbos que terminam em ava ou ia ou fazia, certo? Por exemplo, eu cantava, pretérito imperfeito. Eu cantei, pretérito perfeito. Eu amava, pretérito imperfeito. Eu amei, pretérito perfeito. Certo? Eu vou separar conforme o tempo. A ideia do verbo me diz que eu fiz uma coisa no passado e pronto, é o perfeito. Uma ideia de que eu fiz uma coisa no passado e eu não faço mais é o imperfeito. Vamos lembrar disso? Agora vamos para o exercício. Questão 37. Escreva abaixo os verbos que indicam as ações realizadas
na confecção da boneca. Facinho, né? Colhia, tirava, pintava, faziam. Os verbos colher, tirar, pintar e fazer. Agora, observe as ilustrações da página no site e responda. Quais são as ações que estão indicando? Aí você vai olhar, são 4 figuras e você vai escrever. Vou dar exemplo de 2, que essa é bem facinho. Andar de bicicleta, andar de patinete, certo? Aí você vai ver as outras 2 e escrever. Letra B diz assim, qual a relação entre a imagem e o texto boneca de milho? Qual é a relação? O texto está explicando sobre um tipo de brincadeira e como brincar. E as imagens mostram crianças brincando. Então, a relação é que a brincadeira é o centro do texto, certo? Na questão 39, eu tenho 2 grupos, certo? De frases. Grupo 1 e grupo 2. Você consegue me dizer se o grupo 1 são os verbos no pretérito perfeito ou no pretérito imperfeito? Isso, grupo 1 é o imperfeito e o grupo 2 é o perfeito. Qual desses grupos verbos aparece no texto? Do 1 ou do 2? Do grupo 1, que são o verbo do pretérito imperfeito. Por que o autor escolheu escrever os verbos dessa maneira? O verbo está falando de uma pessoa que nasceu em 1937, brincava quando tinha 5 anos. A ideia do imperfeito é que eu fazia alguma coisa e eu não faço mais. A Eliette fazia tudo isso, sim. Mas será que a Eliette ainda vai lá no milharal, pega bonecas? Não, né? Ela deve ser uma senhora já hoje em dia. Então, o autor colocou os verbos no pretérito imperfeito porque ele queria dar uma ideia de que aquilo já aconteceu e não acontece mais. Certo? Espero que você tenha aprendido bastante, relembrado assuntos que nós já estudamos e que dê tudo certo aí com vocês. Beijo!